Olá, vamos ler a Bíblia? Nós estamos estudando o livro de Provérbios e hoje nós vamos ler Provérbios 26, verso de número 13 até o 15. Está escrito assim: diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas, como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Hoje nós vamos falar sobre a disciplina pessoal. E para nós podermos tratarmos desse assunto da disciplina pessoal, a primeira coisa que a gente tem que mandar embora é a preguiça, tá? E o que é, Keila? Disciplina pessoal. A disciplina pessoal é quando você determina que você vai fazer algo e você faz. Por exemplo, você determinou que você vai ler 5 capítulos da Bíblia, um exemplo, por dia. Aconteça o que acontecer, você estando cansada ou não, você vai ler 5 capítulos da Bíblia e você faz isso. Isso é a autodisciplina, tá? É você se disciplinar para poder fazer aquilo que você prometeu para você mesma, tá? Então, é isso aí. Vamos lá. Então, hoje nós estamos vivendo aquele tempo que ninguém quer esperar nada. As pessoas, elas não têm paciência para esperar nada. Elas pedem, por exemplo, um lanche no fast food e elas começam a ligar para lá rapidinho, para poder saber o quê? Quanto tempo vai demorar para entregar? Por quê? Porque elas não querem esperar o tempo necessário para poder aquele lanche ficar pronto. A pessoa já fica ansiosa, já fica ansioso, ligando para perguntar se vai demorar muito. Por quê? Porque as pessoas, elas já querem a coisa pronta. A coisa pronta, tá? Então, elas querem pronto sem ter nenhum tipo de esforço, tá? E é o tempo que nós estamos vivendo hoje, mas não é bem assim. Tudo que você precisa ter na vida, você vai ter que ter esforço, você vai ter que se esforçar, fazer algo para poder, você conseguir aquilo. Então, é muito importante a autodisciplina nisso aí. Você tem que se determinar, tá? Para poder você ter algo, tá? Então, se os resultados não podem ser alcançados com rapidez, em poucas horas, o que acontece? Ou poucos dias, o que vai acontecendo com a pessoa? Se a pessoa, ela determinou fazer algo e aquilo não acontece rápido, o que acontece com ela? Ela acaba desistindo. Ela faz a primeira vez, ela faz a segunda, faz a terceira, daqui a pouco ela vai se esmorecendo e ela não consegue fazer mais. Então, gente, é desastroso quando isso acontece. Então, quando você... É por isso que eu falo que a motivação, ela não vai te ajudar. Você não precisa esperar você ser motivado para poder você fazer algo. Você só precisa de fazer o quê? Ter a autodisciplina. Você falar para você mesmo o que você precisa fazer e todos os dias você se determinar a fazer aquilo por você, tá? Que aí você consegue fazer. No dia que você fizer esse compromisso com você mesmo, aí essa chave, aí no seu subconsciente, essa chave vai virar e aí então você vai aplicar, tá, na sua vida essa disciplina pessoal, tá? Isso vai ser muito maravilhoso, tá? Que você vai poder alcançar várias coisas, tá? A disciplina, gente, ela muda tudo na vida da gente, tá? A disciplina. É fácil, Keila? Não é, mas é necessário. Então, gente, às vezes a gente fica ali, ó, enrolado na preguiça, né? Na preguiça, no desânimo. Então, é necessário a gente ter a disciplina para a gente poder, então, avançar. E a gente já começa com o dia. O dia já começa, a gente já precisa de colocar a disciplina em ação.
né? Você pode fazer uma escolha ali, você vai ficar na cama até mais tarde ou você vai levantar e começar a fazer o que precisa ser feito, né? O que precisa ser feito. Então, é muito importante quando nós temos a autodisciplina. A gente começa, por exemplo, com a leitura da palavra, né? Quantas pessoas, né, não conseguem fazer isso? Faz tantas outras coisas e não consegue, né? Meditar na palavra. Então, Deus espera que nós coloquemos as coisas, as prioridades nos seus devidos lugares. E a primeira coisa é isso, né? É buscar a palavra, né? Se alimentar da palavra. Então, para começar o dia bem, né? Então, é importante nós deixarmos o quê? A preguiça para lá e termos essa disciplina para poder a gente conhecer melhor o Senhor, tá? E desfrutar dessa profundidade com Deus, para que a nossa vida venha a ser uma vida verdadeiramente que venha a agradar a Deus, tá? Então, gente, é muito importante quando nós deixamos de lado a preguiça e começamos então a nos determinar com pequenas atitudes, pequenas coisas, pequenos passos a serem tomados, tá? Tem pessoas que acham difícil começar, mas para você ter a disciplina, você precisa começar. Você precisa começar. E é um dia de cada vez, tá? Um dia de cada vez, tá? Então, uma coisa que a gente precisa entender é que vocês conhecem pessoas que dão desculpa? Ah, eu não tô fazendo as coisas. Aí começa aquele monte de desculpa. Eu quero dizer para você uma coisa. As desculpas, elas podem até convencer algumas pessoas, mas elas não mudam a vida de ninguém. As desculpas, tá? Então, a disciplina, ela não cria desculpas. A disciplina, ela não cria desculpas. Olha, o que Provérbios 26:13 está dizendo? O preguiçoso diz: o leão está no caminho, o leão está nas ruas. Então, essa pessoa preocupada, tá, com esses dois tipos de leões, ela vai dizer o quê? Que um está no caminho, né? E o outro está onde? Nas ruas. E por conta disso, ela vai dar essa desculpa para poder não trabalhar, para poder não fazer o que precisa ser feito. Ela vai dar as desculpas. Ah, hoje não, hoje choveu. Ah, hoje aconteceu isso. Ah, hoje eu não estou muito bem. Hoje, ela sempre vai dar desculpa, tá? Mas é necessário nós, tá? Deixar as desculpas para lá, tá? E então fazer, sabe o quê? Se determinar a fazer o que precisa ser feito, tá? É incrível como nós conseguimos inventar várias razões diferentes para a gente não cuidar daquilo que a gente precisa fazer. E a gente pode tirar isso, gente, como as coisas de casa. A roupa que tem que ser lavada, as vasilhas que precisam ser lavadas, a cama que precisa ser arrumada, né? A limpeza que precisa ser feita, a organização, tá? Então, gente, todas essas desculpas que nós damos, tá? São coisas que a gente precisa de parar de dar essa desculpa para quê? Essas desculpas são os motivos pelo qual a gente não vai ter as coisas no lugar. A gente não vai conseguir organizar a vida e andar para frente porque a gente está dando desculpa, tá? Ah, depois eu faço, amanhã eu faço, né? Tal dia eu faço e nunca chega a hora de você ir lá e fazer. Então, tem que deixar a preguiça e colocar a disciplina em ação. E é interessante que quando nós damos desculpas e criamos motivos para não conseguirmos fazer o nosso trabalho, os nossos pretextos nos impedem de seguir as instruções de Deus para sermos o quê? Boas gestoras daquilo que Deus nos confiou. Por exemplo, uma boa gestão no lar, uma boa gestão no seu trabalho, né? Nós mesmo que somos mulheres, nós que somos gerentes do lar, nós que somos donas de casa, gente, nós precisamos dessa autodisciplina para a gente poder então fazer tudo aquilo que precisa ser feito, tá? Então, é muito importante, tá? Quando nós fazemos tudo o que é preciso ser feito, tá? Depois você pesquisa lá na sua Bíblia o livro de Tito, tá?
capítulo de número 2, versículo 5, você vai ver que essas mulheres, elas faziam tudo, tá? O que era preciso para estar tudo nos seus devidos lugares, para poder servir a sua família, o seu lar, tá? Seu marido, seus filhos, manter as coisas organizadas, né? Fazendo tudo bem feito, tudo para a glória de Deus. Então, nós precisamos, para isso a gente precisa de quê? De parar com as desculpas e colocar a disciplina em ação. Então, a gente precisa largar de comer o pão da preguiça. Lá em Provérbios, capítulo de número 31, verso de número 27, tá? A gente precisa de fazer o quê? De deixar de mão a preguiça. Essa mulher, ela precisa de seguir em frente, né? Ela não vai comer o pão da preguiça, ela não vai ter preguiça, ela vai levantar e ela vai fazer tudo que precisa ser feito, né? Isso é muito importante. A disciplina, ela abastece. A disciplina, ela abastece, gente, a nossa vida, tá? A Bíblia diz assim, lá em Provérbios 26, 14, como a porta se revolve nos gozos, assim o preguiçoso no seu leito, tá? Então, gente, a pessoa, ela fica ali removendo para lá e para cá, tá? E ela não levanta, tá? Dá o despertador e ela continua lá, de novo. O despertador toca e ela tá lá de novo, entendeu? Não desperta. Então, ele fica balançando para lá e para cá, né? É igual ali aquela porta, né? Como diz a palavra aqui. Ela fica balançando ali para frente e para trás nas suas dobradiças, né? Então, gente, e a pessoa se torna o quê? Ela se torna improdutiva porque ela fica para lá e para cá na cama, ela não levanta para poder produzir. Não é uma pessoa produtiva. Então, é necessário se levantar, tá? E ter a autodisciplina, tá? A autodisciplina, tá? Então, essa autodisciplina, o que ela vai fazer? Ela vai te dar um impulso para quê? Para você levantar da cama. Você vai olhar e falar, gente, se eu ficar aqui eu não vou conseguir fazer nada. Então, deixa eu sair daqui, deixa eu levantar daqui. Show preguiça, né? Então, essa mulher, esse homem não vai comer o pão da preguiça, ele vai se levantar, ela vai se levantar e vai começar aquele dia e vai receber esse dia como uma bênção de Deus, como uma dádiva de Deus, e vai viver o melhor daquele dia, fazendo o melhor, vai cuidar dos seus projetos, cuidar do seu trabalho, né? E vai garantir que você tenha esse tempo precioso com o Senhor. Esse tempo precioso com o Senhor. É necessário, gente. É necessário. Primeiro tem que começar em Deus, o tempo com Ele. E depois que você começou o tempo com Ele, aí você vai colocando as outras coisas nos seus devidos lugares, tá? Então, a disciplina supera a preguiça e gera energia. Sabia? Que a disciplina, ela supera a preguiça? E ela gera o que? Energia. Porque se você está parado, mais parado você vai querer ficar. Agora, se você está movimentando, aí você vai querer se movimentar. É a energia, né? Você vai começar a se movimentar. Para quê? Para você fazer algo. Porque, gente, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, tá? Agora, a inércia do preguiçoso impede que ele gere energia, tá? Suficiente para poder avançar e ser produtivo. Então, a disciplina, ela faz que você se movimente e continue se movimentando mesmo quando você estiver cansada, tá? Então, gente, isso é muito importante. A disciplina faz que você cresça. Então, aí parada, você não vai conseguir nada. Mas se você colocar disciplina na sua vida, a partir de hoje você vai crescer em todas as áreas da sua vida. Então é necessário ter disciplina. A palavra diz lá no Provérbios 26, 16, mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos
do que 7 homens que sabem responder bem. Olha só, a pessoa preguiçosa gasta a vida justificando. Ela justifica, ao menos na sua própria mente. Ela começa a se justificar lá na sua mente, lá no seu subconsciente, por não precisar fazer esforço, tá? Sempre que recebe um conselho para superar o seu problema com a preguiça, a pessoa indolente tem uma lista de extensa e nobres razões porque nenhuma sugestão, tá? Ou admoestação dará certo, tá? Então, infelizmente, essas pessoas, elas não conseguem ser produtivas, mas por favor, tá? Seja uma mulher trabalhadora, seja um homem trabalhador, tá? Não seja indolente, não seja preguiçoso, não seja preguiçosa, tá? Porque a pessoa indolente, ela para de crescer, sabia? Ela para de crescer, a pessoa não quer, ela se dá satisfeita por aquilo ali, ele se dá satisfeito por aquilo ali, não procura crescer, não procura se aperfeiçoar em algo, não procura aprender algo novo, ela fica parada naquilo ali, na inércia. Não, tá bom assim, não, tá bom, não tá bom não. Hein? Você pode aprender algo, tá? E é maravilhoso quando você está aberto a aprender algo. Isso é maravilhoso, tá? Então, a disciplina, ela faz com que você cresça, tá? Faz com que você cresça. E isso vai trazer o quê? Satisfação para sua vida quando você começa a crescer. Vai trazer satisfação para sua vida, tá? Então é muito importante quando você se dá a essa mudança, a esse crescimento, tá? E isso vai ser maravilhoso, porque para você crescer, para você mudar, o que vai acontecer? Você vai precisar de se esforçar, né? E o preguiçoso não quer esforço, né? Ele quer continuar do jeito que ele tá, do jeito que ela tá, ela quer continuar do jeito que ela tá, para quê? Por quê? Porque não tem que ter esforço nenhum. Mas eu creio que você é diferente, que você vai querer a mudança, né? Você vai querer o crescimento, né? Então, é isso aí. A disciplina, ela faz crescer, tá, gente? Faz crescer. Isso é muito importante. E você precisa de vencer essa guerra dentro de você, que é uma guerra, sabia? É uma guerra, gente, né? É a preguiça e a disciplina. Você tem que escolher um dos dois. Um dos dois. Ou você vai ser disciplinada, ou você vai ser disciplinado, ou você vai continuar na preguiça, né? Então, é uma escolha que você vai fazer, tá? E faça essa escolha o mais rápido possível, tá? Você precisa de fazer isso por você, tá? E a disciplina se aplica também o quê? As emoções, tá? A disciplina também se aplica às emoções. Está escrito assim lá em Provérbios 25, 28, ó. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Olha, uma mulher ou um homem que não consegue controlar as suas emoções é como uma cidade cujos muros foram derrubados. Então, essa mulher, esse homem, tá? Como qualquer cidade, ó, é facilmente conquistada e levada pelos outros, gente. Então, essa mulher, esse homem, tá? De paixões descontroladas, sem disciplina, pode contribuir para a destruição de quê? De seus relacionamentos, tá? Até do seu ministério, sabia? Do seu próprio lar. Então, gente, mas a pessoa que ela é disciplinada, o homem disciplinado, a mulher disciplinada, tá? Ela vai ter o controle sobre o quê? Sobre o seu humor, sobre as suas emoções, tá? Será como uma cidade forte cujos muros bloquearão qualquer adversário. Então, em vez de destruir as pessoas que fazem parte da sua vida,
essa pessoa, ela vai se tornar uma fonte de força, de estabilidade e de proteção, uma fortaleza resistente. Então, gente, é melhor a disciplina, tá? Do que a preguiça. E a disciplina, ela começa com o simples, ela começa com o primeiro passo, tá? E ela começa aqui com o desejo da mudança. Então é necessário você desejar, tá? É desejar. Então, gente, isso é muito importante, tá? Então, gente, é necessário, tá? Nós melhorarmos. Gente, ninguém é tão bom o suficiente que não possa melhorar. Não é verdade? E outra coisa, nós vivemos de glória em glória. É glória em glória. O que é isso, querido? De glória em glória? É todo dia nós temos que fazer algo. Eu só tenho hoje. Então, eu coloco essa disciplina para hoje. É para hoje, para o dia de hoje. Né? Então, é necessário nós nos disciplinarmos para nós, então, sermos bem-sucedidos. Gente, a disciplina pessoal é uma exigência para todos os empreendimentos e vitórias, tá? Em muitos papéis e responsabilidades que Deus designou para você, tá? Então, olha só, é importante nós seguirmos esse padrão que Deus quer para nossa vida, tá? A disciplina, tá? Então, a gente precisa de já começar o dia, tá? Acompanhado com o quê? Com essa novidade de vida. Esse novo dia tá raiando e eu preciso começar ele em novidade de vida, tá? Então, é muito importante cada dia a gente se lembrar das misericórdias do Senhor. Ah, Keila, eu planejei que meu dia seria assim, e aí não deu certo, não foi do jeito que eu pensei. Você pode começar esse dia com oração e terminar esse dia falando: Pai, eu planejei o meu dia e não foi do jeito que eu pensava que fosse, mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo, e amanhã é um novo dia, você vai dormir sem aquela culpa, né? E você vai dormir e amanhã é um novo dia, e a palavra do Senhor, como diz lá em Lamentações 3, 22 e 24, está escrito assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Então, cada dia vem, é aquilo que eu falei, nós vivemos de glória em glória, cada dia tem uma porção para você viver, e as misericórdias do Senhor, elas são o motivo de nós não sermos consumidos. Então, seja fiel quando você determinar algo para fazer, tá? Seja fiel, tá? Nas suas determinações, nas suas disciplinas, naquilo que você propôs no seu coração de fazer, seja fiel e coloque a autodisciplina, tá? E Deus vai te abençoar, tá? Ore a Deus e pede a Ele graça: Senhor, me ajuda a começar, me ajuda a começar e me ajude a seguir em frente, dia após dia, tá? E o Senhor vai te ajudar, Ele vai te amparar, tá? Então, é muito importante, tá? Ore para você seguir os seus primeiros passos, tá? Depois você começa, tá? Ao segundo passo, e aí você vai continuar fazendo aquilo que é preciso ser feito, tá? E aí você vai ver todas essas coisas sendo realizadas dia após dia, tá? Então, é muito importante. Eu quero terminar com essa frase aqui muito importante, ó. O que você faz hoje determina o que você será amanhã. O que você faz hoje determina o que você será amanhã. Eu espero que essa palavra tenha contribuído com a sua vida, que Deus possa abençoar a sua vida muitíssimo, o seu lar, a sua família. Um forte abraço.